disso que a gente fala aqui. Mas o clima estava quente ontem, né? Pegou fogo. Pegou Tá, fogo, né, Eric? Marcos, Conta e pra gente aí. deixa eu até trazer um bastidor para vocês. Ontem, esses dias, o foco é Petrobras, né? A gente está vendo aí as manchetes, o estrago que foi feito. Mas um paralelo, e aí até adiciona ao bloco anterior de vocês, estava correndo aqui em Brasília, porque quando estourou essa questão da Petrobras, vários boatos também começaram a surgir de dentro do Congresso. Entre eles, que também causou um certo alvoroço, era a possibilidade de votação de um projeto que aumentava aquela contribuição social sobre o lucro líquido para mineradoras, no setor de mineração. Então, a turma que acompanha a Vale ficou ali muito alvoroçada, porque houve um movimento dentro da Câmara, mas apenas para explicar para todo mundo que acompanha a Vale, para todo mundo aí que olha para o setor de mineração. O que aconteceu ontem no meio da tarde? Uma proposta que realmente aumenta a CSLL do setor de mineração foi apensada, foi anexada a outras propostas que tratam de CSLL. Só que muitos dos investidores viram nesse movimento a possibilidade do Arthur Lira, o presidente da Câmara, colocar em votação a proposta nessa semana. Mas isso não vai acontecer, tá, gente? Pode ficar calmos, não está no radar nenhum aumento de imposto nesse curto prazo. A questão da CSLL com a mineração vai entrar nesse pacote de outros temas que tratam de tributação. Então, foi só uma questão de tramitação, foi só pegar uma proposta que estava solta ali, juntaram e botaram num pacote onde outros temas correlatos estão tramitando. Essa específica, Paulo, é uma proposta que aumentaria esse imposto do setor de mineração para ajudar aí no combate à pandemia. Enfim, eu estou trazendo isso para vocês porque ontem à tarde, enquanto está todo mundo olhando para a Petrobras, corre também em relação a essa questão do setor de mineração, com esse boato de que poderia ser votado aumento de taxação no meio de toda essa confusão. O Eric, um outro assunto aí que eu queria falar com você, claro, envolvendo essa questão aí da Petrobras, é que a gente está até estranhando o silêncio do Paulo Guedes, né, sobre toda essa questão aí da Petrobras. Como que você tem visto essa situação em Brasília? Você sabe de algum bastidor aí sobre esse silêncio? Eu até li essa frase, achei engraçada, esse silêncio ensurdecedor do ministro da Economia. O que estão falando aí do Paulo Guedes aí? Paulo, eu acho que neste momento o Paulo Guedes ficar quieto seria o mais interessante. Por quê? Vamos juntar algumas peças. A gente está olhando para as manchetes de hoje, está vendo todo o estrago que esse último movimento do Bolsonaro teve com relação à Petrobras, mas o que hoje causa grande apreensão do investidor, e aí está incluindo a situação do Paulo Guedes. Se a gente olhar para o retrovisor e começar a pegar essas pecinhas do mosaico, a gente vai lembrar mais uma vez que em agosto do ano passado teve aquele grande embate, a gente até comentou aqui em outras ocasiões, entre o ministro Paulo Guedes e o setor ali dos ministros desenvolvimentistas que queriam mais recursos para a infraestrutura. Ali já foi um primeiro embate, Paulo, na questão se a agenda neoliberal ia permanecer ou não. Porque se os ministros desenvolvimentistas conseguissem mais recursos, isso significaria que ia se estourar o teto de gasto. Lembrando que o teto de gasto é a espinha dorsal da agenda neoliberal do Paulo Guedes. O Paulo Guedes venceu a briga ali, não teve estouro de teto, o orçamento veio para o Congresso sem nenhum arranhão. Vimos depois na sequência, ali em setembro, uma pancadaria também em torno desse tema de hoje, que é a PEC emergencial, para mais gastos além do teto. O Paulo Guedes também conseguiu se segurar ali e vencer essa disputa e manteve esses ideais neoliberais. O fato, Paulo, é que do começo do ano para cá, a gente teve um primeiro movimento do Bolsonaro que foi ali naquela questão do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil tinha anunciado fechamento de agências e também demissão de funcionários, que está ligado dentro dessa agenda neoliberal de enxugamento da máquina, só que ali já houve uma primeira intervenção do presidente da República, Bolsonaro, dizendo que ia demitir o presidente do Banco do Brasil.
ali já se acendeu um sinal de alerta. Ali falou, opa, o que está acontecendo com essa agenda do Paulo Guedes? Na sequência disso, a gente viu o que a gente está vivendo hoje, que é essa intervenção na Petrobras. Então, ali, o sinal já não é mais de alerta. Hoje, o sinal já é um sinal amarelo. Por quê? Tem a questão de hoje da intervenção, mas tem muita dúvida hoje, Paulo, sobre a manutenção da agenda do Paulo Guedes, a manutenção dessa agenda neoliberal. Então, é por isso que hoje o Paulo Guedes sofreu essas duas derrotas recentemente, e eu falo para vocês, quinta-feira está prevista uma votação aqui no Congresso, que é da PEC emergencial, colocando todo mundo na mesma página. Essa PEC emergencial, em tese, foi construída para abrir espaço fiscal para que o governo pudesse dar um novo round aí do auxílio emergencial. E assim ia fazer um contrabalanço. O que está acontecendo aqui em Brasília? Está caminhando para uma votação de uma PEC emergencial completamente esvaziada, sem contrapartidas fiscais e com um novo round aí do auxílio emergencial, com a extensão do auxílio emergencial. Ou seja, vai se aumentar os gastos, vai se aprovar uma cláusula de calamidade, que é um sinal de que o governo vai poder gastar mais que a meta fiscal e não vai ter contrapartidas fiscais. Então, se você pegar ali do dia 15 de janeiro, que foi o episódio do Banco do Brasil, para essa quinta-feira, a gente tem basicamente um mês e meio. Foram derrotas em cima de derrotas do Paulo Guedes. Então, é aí que está o grande sinal hoje por parte do governo de que esse intervencionismo está muito mais além dessa questão da Petrobras, mas de uma possível guinada na agenda. E é aí que a gente está monitorando, é aí que está toda a nossa preocupação dessa questão se prolongar por mais tempo ou se vai ficar essa questão específica da Petrobras e também da PEC emergencial, que o desfecho não está caminhando com um desfecho muito bom. Isso também, já deixo no radar de vocês, essa votação quinta-feira vai trazer também muita probabilidade, porque a foto do resultado dessa votação não deve ser das melhores para essa questão do equilíbrio fiscal, porque essa PEC inicialmente estava cheia de contrapartidas. Quando a gente fala contrapartida, são algumas maldades necessárias para o equilíbrio fiscal. E aqui em Brasília não há clima para isso, não há clima para cortar benefício, penalizar servidor, e aí vai se caminhar para um outro lado, que é a extensão do benefício sem mostrar de onde vem o recurso. Então, neste momento, Paulo, o silêncio do Paulo Guedes eu acho que até é estratégico, porque falar agora alguma coisa é falar algo no meio do tiroteio. Eu acho que a melhor estratégia é esperar a fervura baixar um pouquinho e depois sinalizar aí uma futura agenda que se equilibra dentro da questão liberal. Deixa eu só fazer uma pergunta antes que eu vou passar a bola aqui para o Marco, mas só pegando esse gancho aí do Guedes que você falou. Ontem a gente até ouviu um burburinho ali de que talvez o Guedes não aguentasse muito tempo mais no governo, apesar dele ter se mostrado muito resiliente, né? Até aqui a gente já viu o quanto ele foi resiliente. Você acha que existe essa possibilidade? Existe algum bastidor aí, algo que tenha se falado aí em Brasília? Será que ele aguenta mais essa? Se realmente ele pode estar próximo de deixar o cargo ou ele realmente é um homem resiliente, hein, o Eric? Paulo, eu acho que vai ficar nessa questão do equilíbrio da agenda, tá? A gente vai ter alguns sinais essa semana também do governo tentando mostrar que a agenda liberal não foi jogada para cima. E quais são esses sinais? Quarta-feira, amanhã, está prevista a sanção daquele projeto de autonomia do Banco Central. Também se fala muito aqui nos bastidores do governo jogar para o Congresso nessa semana a medida provisória que trata da Eletrobras. Não trata especificamente da privatização da Eletrobras, mas da capitalização da estatal, que, pelo que eu conversei ali com o Palácio Planalto, a ideia é reduzir, diminuir as ações da União na Eletrobras para 45%, mas dá para o governo a golden share, ou seja, reduz, o governo não é mais maioria, mas tem a golden share que pode intervir em algumas ações. Então, esse também é um sinal, Paulo, para o mercado financeiro e para os investidores, que a agenda neoliberal não foi completamente escanteada. Então, é dentro desse equilíbrio que a gente vai ter que ver quais são os próximos passos. Agora, se esse tipo de intervenção, se essa agenda de fato caminha mais para a questão populista e a agenda neoliberal foi escanteada por completo, aí o Paulo Guedes não tem mais o que fazer no governo, Paulo. Ele vai olhar assim, poxa, minha agenda já foi completamente
Desculpa. Minha agenda já foi completamente modificada, então não tem por que eu ficar aqui. Então, acho que neste momento, aí sim, o Paulo Guedes sai. Mas, mais uma vez, chamo a atenção para vocês. Acendeu o sinal amarelo para os investidores, porque esses sinais que eu mostrei para vocês é, sim, de um avanço de um populismo em cima da agenda neoliberal do Paulo Guedes. Marcou, fica à vontade. Eric, eu sempre faço essa pergunta para você nesses momentos de maior tensão, né? E como você faz essa conexão muito assim, de uma forma única, é sempre assim, qual que é o tamanho do calor, da preocupação, das perguntas que você recebeu nessa segunda-feira, principalmente, assim, qual que é o tamanho realmente, investidor local, investidor estrangeiro, qual que é o tamanho da preocupação realmente, assim, Eric, agora eu preciso estar conectado com você 24 horas, enfim, como que foi realmente esse relacionamento? Para a gente entender realmente como é que está o humor dessa conexão sua com os clientes, enfim, com os gestores, enfim, com todo mundo realmente que cuida toma uma decisão de investimento, né? Marcos, está todo mundo preocupado com essa extensão desse populismo na agenda. Então, está todo mundo se perguntando quais são os próximos passos. O Bolsonaro, nesse final de semana, jogou no ar a questão do setor elétrico. É uma pergunta que todo mundo está se perguntando hoje. Mas qual vai ser a medida? Isso vai impactar como? Vai ser benefício, mas esses benefícios vão ser cobertos de que forma? Ficou uma coisa solta, ele não deu pista do que seja, mas uma nova intervenção vai sinalizar cada vez mais como agenda populista, vai sinalizar cada vez mais para o escanteamento da agenda neoliberal. Então, a preocupação hoje do investidor é tentar saber quais são os próximos passos. E vocês também têm que ter em mente que, paralelo a todo esse movimento do Bolsonaro, existem pesquisas também que apontam que ele tem perdido bastante na popularidade. A pesquisa XP que a gente tem soltado todos os meses mostrou que de dezembro para cá, Bolsonaro perdeu 8%, 8 pontos percentuais de popularidade, caiu para cerca de 30%. Então, hoje, o investidor, que tem todo esse estardalhaço já, que vocês conhecem, vocês sabem até mais do que eu qual o tamanho do impacto na Petrobras, todo mundo focado nisso, mas o pessoal quer saber, tá bem, agora, essa é a agenda que vai ficar, essa agenda de intervenção, essa agenda de meter o dedo nos setores, como ele mesmo colocou, nos setores de energia, no setor da questão elétrica, isso ainda está meio fluido, isso a gente ainda não tem respostas, até porque são questões que vêm do próprio Bolsonaro e fica muito a depender do calor do momento. Então, assim, a preocupação hoje do investidor é como é que vai se manter essa agenda daqui para frente. O Eric, só uma última pergunta. Imagina, são duas perguntas, né? Tem a possibilidade do Conselho não aprovar, isso na sua visão, né? Aprovar a mudança na presidência da Petro. E segundo, será que, na sua opinião, por exemplo, imagine um cenário que não aprovou, não seria ainda pior, né? Ou seja, o desgaste não pode ser ainda pior? Qual que é a sua visão nesse possível cenário, né? Marcos, um bom ponto. Inclusive, o Conselho está reunido neste momento, o Conselho da Petrobras está reunido neste momento para definir a data de quando vai ter essa reunião para escolher o presidente já está escolhido, né, para bater o martelo em relação ao futuro presidente da Petrobras. Pode sim, tá? A gente viu que o Conselho ainda está meio dividido. Eu acho que essas notícias recentes do impacto da perda que a Petrobras teve na Bolsa, isso também vai ter influência na decisão, mas tem um ponto-chave, tem uma peça-chave nisso, Marcos. Se o Conselho não andar com a indicação do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro pode trocar o Conselho. Então, assim, ele pode fazer girar ali, falar, já que vocês não me deram maioria, eu vou então criar uma maioria. Então, aí, logicamente, uma desautorização do Conselho vai criar um mega impacto no dia, vai causar algumas sequelas aí ao longo do dia, até que seja mudado esse Conselho. Mas o Bolsonaro ainda tem essa cartada, o Bolsonaro ainda tem essa possibilidade de mudar todo o Conselho. Então, assim, a chance no final o Bolsonaro perder são bastante reduzidas. E dentro desse contexto da Petrobras, é muito
interessante também colocar para vocês é o seguinte: quando teve aquela greve dos caminhoneiros em 2018, que foi ali no governo Temer, foi no meio de uma discussão, Marcos, que estava se falando sobre aquela nova política de preço da Petrobras, que era, a gente tinha saído do governo de centro-esquerda, entrado no governo mais linkado a questões neoliberais do Michel Temer, se aplicou então essa nova política de preço da Petrobras, que é ligada a essas questões exteriores, é ligada ao dólar, e isso fez com que tivesse um aumento grande dos preços para os combustíveis, cerca de 50%. O que eu quero dizer com vocês? Ali foi introduzida também uma agenda liberal, que é esse link do aumento do combustível com questões externas. Quando o Bolsonaro interferiu na Petrobras e trocou o presidente, ele mais uma vez se chocou com essa agenda neoliberal, e aí mais uma vez a gente está falando de Paulo Guedes. Então, nesse detalhe é importante também, porque não foi só a mudança do presidente, mas também é uma tentativa de mudança de filosofia de como você pode fazer um reajuste de combustível. E nessa mudança de filosofia também está se trocando o liberalismo por uma outra coisa que a gente ainda não entendeu o que vai ser. Então, por isso que essa questão da Petrobras, a gente, quando for olhar, não é só a mudança ali na cabeça que o Conselho deve confirmar ou não, deve ficar só para março, né? Então, assim, é olhar também como é que pode ser mudada essa política de preço. Havendo mais interferência nisso, havendo mais interferência por parte do governo nisso, Marcos, se prepare que vai ter mais impacto dentro do mercado financeiro.